Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês aí? Animados? Como é que foi a balada ontem? O pessoal estava no gás aí ontem à noite. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6, final da jornada. Mateus capítulo 6, verso 19. Nós vamos falar sobre um tema que vem me inquietando, principalmente a partir da nossa experiência com jovens acadêmicos, universitários, mas a gente também tem visto esse quadro em adultos, que é um quadro de ansiedade generalizada que está tomando conta da nossa vida moderna. E eu quero falar sobre a relação entre ansiedade e esperança, principalmente porque para o Brasil o ano vai começar depois de quarta-feira. Então nós precisamos nos preparar a encontrarmos recursos no Evangelho para a gente poder reagir à tirania da cobrança. A tirania da cobrança que está sufocando a espiritualidade de muito crente. Mateus capítulo 6, verso 19 em diante diz assim: Não ajunteis tesouros na terra onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem e nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se portanto a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com que comeis ou com que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham, não tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olha, se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe, e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Fala com gente vulnerável como nós. Não nos deixe desamparados. Que teu Espírito nos ilumine com sabedoria, com sobriedade, com discernimento. E que essa doutrina não seja apenas doutrina de língua, mas que ela chegue até os afetos. Que ela chegue até os nossos desejos. Que o teu Espírito ilumine os nossos olhos, de maneira que possamos enxergar a preciosidade que é o teu Filho Jesus. Que o Senhor tire dos nossos ombros todo fardo, todo cansaço, e que o Senhor nos conceda a fé que traz descanso à alma inquieta, que traz descanso ao coração incomodado, ansioso.
Prepara, Pai, a nossa caminhada, prepara a nossa jornada, de modo que encontremos segurança apenas em Ti. É a nossa oração em Jesus. Amém. Querido irmão, deixa eu só aumentar a claridade aqui do meu esboço. Peraí. Irmãos, parece meio clichê, meio comum a gente tocar no assunto da ansiedade. E de fato, o que mais nós encontramos hoje no nosso mercado da internet são textos, artigos, ou no YouTube, vídeos de pessoas tratando sobre o tema da ansiedade. Um dia eu me preocupei muito com isso. Eu comecei a perceber que alguns irmãos chegavam ao nosso gabinete apresentando isso como um quadro recorrente. Conversei com alguns profissionais da psicologia e eu tirei algumas conclusões sobre o fenômeno da ansiedade. Não sei se você sabe, em geral, o quadro de ansiedade, que pode ser transformado aí, num quadro de um transtorno de pânico, dependendo da intensidade com que você experimenta a ansiedade, ele é um quadro tipicamente moderno. É claro que todo ser humano, em algum grau, tem uma ansiedade que tem uma origem biológica. A ansiedade é um dispositivo biológico necessário para a gente se precaver contra determinados perigos. Ele está aí na nossa estrutura biológica. Agora, essa explosão do quadro de ansiedade, isso não é normal. A gente não foi feito biologicamente para suportar tanta carga de adrenalina, de ansiedade, dispositivos emocionais frequentemente estimulados a todo tempo. Isso não é normal. E muita gente poderia dizer assim, Igor, mas a ansiedade não é um problema estrutural, um problema biológico, um problema que de repente é hormonal, um desequilíbrio hormonal qualquer. Gente, existem quadros de ansiedade que têm fundo biológico hormonal, mas eles são raríssimos. São raríssimos. A verdade é que a vida moderna criou demandas, e criou um discurso de que a gente tem condições de ter um controle tão profundo e tão preciso da nossa vida, em que a gente se vê frequentemente frustrado, mesmo quando a gente não dá conta, a gente realmente não dá conta de carregar a existência, e a gente se vê frequentemente frustrado, e aí a gente começa a disparar processos que produzem todo esse desconforto que está atrelado ao que a gente chama de ansiedade. Então existem dois tipos de ansiedade básica, aquela ansiedade constante e uma ansiedade eventual. Geralmente, pessoas que têm uma ansiedade constante, ou um quadro de ansiedade que a gente chama mais generalizada, são pessoas que apresentam esse quadro de ansiedade por mais de 3 meses, permanente, todos os dias. Ela acorda com esse sentimento, com essa sensação. Geralmente dá aqueles sintomas típicos, dificuldade para dormir, palpitação, você sente, algumas pessoas têm problemas intestinais diante do quadro de ansiedade, tem pessoas que começam a desenvolver refluxo, em casos mais crônicos ela pode desenvolver uma cirrose, ou não uma cirrose, ela pode provocar nela um refluxo, alguns desconfortos bem típicos. Não sei se você sabe, o nosso intestino é considerado o segundo cérebro. Muito do que a gente sofre de desconforto na vida relacional dispara no intestino. Não é à toa que a Bíblia vai falar que o meu fígado louve ao Senhor, que as minhas entranhas te louvam. Os salmos usam muito essa linguagem. E de fato, a nossa experiência com o mundo emocional é muito visceral. A gente sente uma emoção, você vê que dá um frio na barriga. E de fato, o intestino ele sinaliza mesmo esses quadros de ansiedade. A gente tem terminações nervosas incríveis no intestino. Agora pense nisso, nesse quadro de angústia constante, irritabilidade aumentada, dificuldade para se concentrar, dores musculares. Tem gente que tem tanta tensão que ela começa a desenvolver dores musculares, dores cervicais. Tem gente que desenvolve dor lombar por causa da questão postural. A tensão é permanente, ela está sempre preparada, parece que para um evento de uma guerra. Parece que a qualquer momento ela vai ser assaltada por algum evento, alguma coisa imprevisível. E aí os casos extremos, você pode ter quadros de formigamento. E aí vão aparecendo os sintomas típicos de um quadro de ansiedade. Bruxismo, Quem tem bruxismo aí? Quem tem dores na ATM aí, porque fica pressionando a mandíbula durante a noite? Atenção, são quadros típicos de pessoas ansiosas. São sintomas físicos, sinais físicos, que o seu corpo está em algum nível sobrecarregado por alguma tensão. Gente, esse tipo de quadro é típico da vida moderna. É típico da vida urbana. A vida urbana está produzindo esse tipo de mal. E está sendo epidêmico. Todo mundo
Quase todo mundo que a gente conhece sofre de ansiedade em algum nível. E o problema é que nós jovens, eu falo nós, mas eu já estou caminhando para 40 aqui, né? Nós jovens, temos um desafio. Qual é o desafio? Lidar com esse papo de que o destino está em nossas mãos. Você já viu comercial, frase de backbus de faculdade? O futuro depende de você. Faça a escolha certa, porque isso depende, o seu futuro depende da sua escolha. Sabe esse papo de que você é o que você faz, você é o que você escolhe, né? Você é o que você escolhe, né? Abra uma porta, um universo, tem um universo de possibilidades diante de você. Gente, esse negócio de universo de possibilidades é a coisa mais estressante que existe. É o discurso mais estressante que existe, é isso. Por quê? Você vai chegando na casa dos 30, e aí você fala assim, caramba, mas e se a coisa que eu tinha que fazer já passou? Olha que negócio mais perverso. E se a porta que eu tinha que escolher, eu já perdi? E essa sensação de que a gente vive por escolhas, que a gente vive por cálculo, e se a gente falhou no cálculo? E se o bonde da história, se a oportunidade passou, você está fadado ao fracasso eternamente? Você está fadado ao desespero até o fim da sua vida? Você vai envelhecer como um fracassado, como uma fracassada? E a gente percebe isso claramente nessa fase aí do pré-ENEM, né? Das provas aí, das provas acadêmicas, a tirania do discurso de que você tem que fazer uma escolha precisa, ou que você tem que fazer alguma coisa que é compatível, aí você fica naquela tensão. Agora eu estou vendo uma matéria sobre a crise no Brasil, como é que o perfil do jovem brasileiro mudou, e o jovem brasileiro não escolhe mais a profissão. Na prosperidade brasileira, o jovem brasileiro escolhia a profissão que dava para ele prazer, alegria, aquilo que ele gostava de fazer. Com a crise, antes da crise, com a crise, o jovem brasileiro agora fala, cara, eu tenho que procurar um trabalho estável, fazer um concurso público, e eu tenho que ir para alguma coisa que me dá estabilidade, segurança, e por aí vai. Irmãos, ansiedade, ela se caracteriza, como o próprio termo diz aí, por uma ânsia, por uma expectativa, ou pelo menos, por um quadro de impotência, atenção para isso, um quadro de impotência diante do tempo. O maior problema da ansiedade é o tempo. É porque nós somos finitos, em algum nível. Nós somos finitos. É a experiência da finitude. Existe um negócio chamado calendário, relógio, e ele é tirano. Ele não vai parar. Não tem como dar pause nisso. A história está correndo, o tempo está passando, a perninha fica batendo, né? A perninha fica ali, ó, porque o tempo está passando, e parece que dentro da gente tem um negócio explodindo, né? E a gente fica querendo saber o que eu vou fazer com o meu tempo. E se eu perdi o tempo? Você não pode cantar, né? Temos todo o tempo do mundo. Não dá para cantar essa música. Não dá para cantar essa música. Porque você não tem todo o tempo do mundo. Né? O tempo é tirânico. Ele está aí diante de você e você precisa responder à tirania do tempo. Você não pode perder a oportunidade. É uma ânsia. É um receio pelo imprevisível. Pelo inesperado. Você tem medo você tem um problema com a imprevisibilidade. Algum evento pode acontecer. E se não der certo? É o imprevisível. E se não der certo? E se eu não estudei o que tinha que estudar? E se eu não escolhi o que eu tinha que escolher? E se não for essa pessoa que eu tenho que me relacionar? E se não é para essa cidade que eu tenho que mudar? Né? E a gente começa a ter essa ansiedade que é típica de quem está diante da finitude. De quem está diante de um tempo que se esgota. Problema típico do homem que caiu e agora tem diante de si a morte. A morte é radical. Não existe meio morto, né, gente? Não existe meio morto. A morte é radical. Ela chegou. Não tem o moribundo, né? Existe o vivo e o morto. A morte chegou, acabou. E a morte, ela é indiscriminada. A morte é super democrática, ela pega jovem, pega criança, pega adolescente, ela pega velho, pega um camarada saudável, ele pega a pessoa que era esportista a vida inteira, vida super saudável, o cara fazia os exames lá, todas as taxas estavam equilibradíssimas, pressão normal, arterial, pode morrer. Então a vida tem um nível realmente de imprevisibilidade, de algo que
inesperado pode nos acometer. A ansiedade, gente, tem relação com certa precaução excessiva. Uma precaução excessiva, um zelo excessivo pela própria existência, pela própria vida. O ansioso tem uma sensação permanente de perda de tempo, e que o tempo está ali consumindo. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque isso é um quadro típico da nossa era, por uma razão muito simples. Não sei se vocês sabem, eu citei aqui ontem o René Descartes na oficina, né? O René Descartes, ele criou a noção de que o ser humano é um ser racional. E que o ser, por ser racional, o homem por ser um ser racional, ele teria condições, a partir do seu potencial lógico, de controlar e prever a sua relação com o mundo. A partir dessa noção de que a razão é o centro de sentido do ser humano, o ser humano agora carrega consigo a pretensão de que ele pode controlar a realidade. Não sei se você sabia, na mesma época que surgiu a ciência moderna, e a ciência moderna surgiu em grande medida numa tentativa de controle da realidade, porque se eu estudo cientificamente o mundo e os fenômenos, eu posso controlar os fenômenos em algum nível. Correto? Eu posso criar solução para o problema de saúde, posso criar um antibiótico, né? Eu posso prever mais ou menos o tempo, se vai chover ou não. Eu posso criar tecnologia agrícola para que a minha planta dê o fruto necessário no tempo certo. Eu posso me deslocar no espaço com mais eficiência com o meu automóvel. Então a ciência nos deu essa ilusão de que a gente pode controlar a realidade. E se alguma coisa na realidade a gente não controla, é só uma questão de tempo, a gente criar um dispositivo para continuar controlando a realidade. Eu não sei se você sabe, a ciência moderna surgiu conjuntamente, ao mesmo tempo, simultaneamente com a bruxaria europeia. Não sei se você sabia disso. Muita gente acha que bruxaria é um negócio antigo, né, e tal. Realmente existem práticas de feitiçaria em outras culturas. Mas a bruxaria europeia, sabe aquela das bruxas de Salem? Sabe que você vê nos filmes? Aquela bruxaria, aquele feitiço, a alquimia, ela surge junto com a ciência moderna. Surge junto com a era moderna. E por quê? Por quê? Porque ambos estão vendendo a mesma coisa. A possibilidade de controle. O que é um bruxo, gente? O que é um feiticeiro? É alguém que tem a pretensão de controlar o mundo das coisas. Só que para o bruxo, você controla isso no nível da espiritualidade. No mundo invisível. Para o cientista, por meio de procedimentos racionais, procedimentos científicos. Mas ambos estão ansiosos para controlar a vida e o mundo, para reduzir o maior grau possível, da maior possibilidade possível, as imprevisibilidades. Você não quer cair na armadilha do imprevisível, então você controla. Você controla. E o homem moderno, você jovem, cresceu e tem crescido na cultura que te vende essa ilusão. A ilusão de que você pode controlar as variáveis e que sua vida e o sucesso dela só depende de um cálculo. Você só tem que saber fazer o cálculo certo, estar no momento certo, na hora certa, para ter a oportunidade certa, para a sua vida dar uma guinada. Mas a gente não consegue controlar todas as variáveis. Gente, qualquer pessoa minimamente experimentada na vida sabe disso. Quando você acha que está tudo bem, de repente você é acometido por uma doença que você não esperava. Quando estava indo tudo bem, o seu pai se endividou e você teve que sair daquela escola que você achava que daria uma oportunidade melhor para você. Quando estava tudo bem, um acidente aconteceu com um ente querido. Quando estava tudo bem, você descobriu que de repente você desenvolveu uma doença, uma patologia qualquer. Quando estava tudo bem, você descobriu que tinha um déficit de atenção, você tinha um transtorno de aprendizagem, que você tinha uma dificuldade física, hormonal qualquer. A vida é assim, cheia de imprevisibilidades. Mas o mercado nos vende que é tudo uma questão de cálculo. É tudo uma questão de controle. Desde então, meus irmãos, atenção para isso. O que está acontecendo no início da era moderna, século XVII, século XVIII? O que está acontecendo? Os homens estão tirando o arbítrio divino e devolvendo, ou pelo menos dando esse arbítrio divino aos homens. A modernidade vende a ilusão de que cada indivíduo agora tem o poder divino de determinar o seu próprio destino. Atenção para isso. Porque antes, na Idade Média, a noção era, quem determina a história é Deus. Quem controla a história, quem controla os movimentos da história é o próprio Deus. E se o homem tem uma liberdade, a sua liberdade é relativa à vontade de Deus. Com a entrada da modernidade, Deus é completamente ignorado e os homens são empoderados. Essa é a expressão mesmo. Os homens são empoderados com a capacidade de definir o seu próprio destino. Então, olha que coisa louca.
Se o nosso problema é um problema de sentido, e se o nosso problema é um problema com a realidade, o modo como a gente lida com a vida, e Deus está fora do cenário da nossa experiência, quem agora determina o sentido da existência? Quem agora determina? Eu determino. Eu, indivíduo, determino o destino, o futuro, o sucesso, qual o sentido da vida. Ou vocês acham que essa brincadeira de construção social de identidade sexual é uma coisa nova? Não, ela está na raiz da modernidade. A noção de que cada indivíduo tem o poder de se autodeterminar. Cada indivíduo tem a competência de dizer para si mesmo o que é melhor para a vida. Parece um negócio super legal, parece uma experiência de liberdade extrema, mas a grande verdade é que esse experimento tem produzido um fardo insuportável. Não sei quantos de vocês aqui se lembram do mito grego de Atlas. Atlas foi um semideus que o destino dele, o julgamento sobre ele, era carregar o mundo sobre... Você viu essa imagem de um homem carregando o mundo nas costas? É a imagem de Atlas. Quando o homem moderno foi inventado uma tarefa insuportável de carregar o mundo sobre as costas. Porque o mundo agora não depende mais de ninguém, a não ser de você. Parece um negócio super livre, mas isso é insuportável. Isso é insuportável, é um fardo insuportável de carregar. Então nós estamos agora numa tensão. A tensão entre assumir o governo de Deus, atenção para isso. O Deus que governa, ou se a gente vai se autogovernar. A tensão é entre o reino de Deus e o reino dos homens. Essa é a tensão. Ou a gente abraça a noção de que Deus é competente para gerir a minha existência, e que as minhas escolhas devem ser baseadas na ordem divina, ou nós abraçamos a noção moderna de que eu posso me autogovernar, de que eu posso me autodeterminar. Atenção. Então, vamos fazer um comparativo. A ansiedade é sintoma de um pretenso poder humano sobre o tempo. E qual seria o inverso da ansiedade? A esperança. O que é a esperança? Esperança é se lançar em confiança a um Deus que governa a história. Então nós precisamos escolher. Eu vou repetir a frase. Ansiedade é sintoma de um pretenso poder humano sobre o tempo. A gente acha que pode controlar a nossa relação com o tempo. E a esperança, ao contrário da noção de que eu posso controlar, é a noção de que eu posso me lançar em confiança a um Deus que governa todas as coisas. Então nós precisamos escolher o que queremos, nesse sentido. Se vamos abraçar o governo de Deus, ou se vamos abraçar a noção moderna de que eu posso me autogovernar. De que eu posso autogerir a minha existência. De que eu dou conta de carregar o universo nas costas. Você tem que escolher. Tem que escolher. Vamos lá para o texto então de Mateus. Jesus começa dizendo assim no verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Olha, pense em Jesus. Jesus está admoestando quem? Jesus está admoestando gente que está acumulando riqueza. O que é acumular riqueza, gente? O que é enriquecer? Enriquecer é acumular recursos. Não importa se é dinheiro ou tecnologia, tá certo? Não importa se é recurso, tecnologia, se é terra, se são seguros que você paga, não importa. O que importa é você pensar nisso. Acumular riqueza é acumular poder. Acumular poder é acumular potencial de controle. É isso que é riqueza. Quanto mais rico você é, em tese, mais capacidade, apesar de ser uma ilusão, mais capacidade você teria, em tese, de controlar as variáveis da sua vida. Mais poder você tem. Então o que Jesus está dizendo é, não acumulem poder. Por uma razão muito simples. Por mais que você tenha recursos acumulados para te dar uma sensação de segurança, por mais que você planeje a sua vida, se você acorda de manhã e fala, vou fazer um concurso tal, porque eu vou ganhar tanto por 1.000 por mês, porque eu vou ter estabilidade, segurança, e ninguém vai me tirar isso. Deixa o Brasil quebrar para você ver a segurança que o concurso público vai te dar. Então não existe essa noção da estabilidade eterna, do controle absoluto, de que você pode ter todos os recursos necessários para ser feliz. E eu, sinceramente, a gente tem que ser honesto com os nossos pais agora. Com todo o carinho que eu tenho meu pai, minha mãe. Que foram pessoas que na maioria das vezes vieram de êxodo rural, sofreram nos sertões do Brasil, passaram necessidades profundas na vida, e falam para os filhos, eu não desejo que meu filho passe pelo que eu passei.
e criam filhos mimados. E criam filhos incapazes de responderem à adversidade. Filhos que são frágeis na sua capacidade moral de responder a qualquer tipo de contradição. Eles criaram, e nossos pais estão criando, infelizmente, uma geração de filhos anestesiados, com baixa capacidade de responder à dor, ao sofrimento e à adversidade. Jovens que não conseguem sair das suas bolhas clássicas de classe média, não conseguem se expor ao sol por 1 minuto, porque foram criados na esterilidade da vida estável dos seus pais. E os pais criaram essa expectativa. Não, meu filho, vai lá, eu quero que você continue vivendo, eu quero que você tenha prosperidade, eu quero que você dê segurança para os seus filhos também. Com a melhor das intenções, mas são filhos frágeis, incapazes de abrir mão de qualquer coisa na vida e apontar a vida e a existência para alguma coisa que seja maior do que o próprio conforto. Sejamos honestos. Nós temos um problema para resolver. Nós temos um grande problema para resolver. Nós vivemos uma geração anestésica ou anestesiada. Isso quando nós não transformamos o nosso cristianismo num cristianismo anestésico. Em que você vai para o domingo porque você não dá conta da tirania corporativa da sua empresa, ou a pressão da sua faculdade, da sua escola, e você vai na igreja para aliviar suas tensões, tomar mais uma dose daquele barato gospel. Tomar mais uma dose daquele estimulante pseudo-espiritual para você dar conta de carregar o fardo do seu sonho americano de felicidade. Sejamos honestos, nós temos um problema. Não acumuleis riqueza aqui, gente, não lê esse texto assim, é o cara que quer ser rico, não é o meu caso. Não, meu irmão, acumular riqueza é acumular recursos para você controlar as coisas. É você fugir da condição de vulnerabilidade, é evitar a vulnerabilidade, é evitar estar frágil. E muitos crentes estão hoje sob cativeiro, vivendo mediocridade no seu cristianismo, porque estão cativos de um senso de controle. E é fácil perceber quando você é cristão e quando você tem um outro Deus e usa Cristo para satisfazer essa divindade primária que você tem. É a brincadeira lá do C.S. Lewis, né? Por que C.S. Lewis representa Jesus como Aslan, o leão, lá em Crônicas de Nárnia? Porque o leão é selvagem. O leão não é domesticado. E às vezes nós queremos um Cristo domesticado, um Cristo poodle. Jesus poodle, já viu Jesus poodle? Jesus poodle, Jesus que você brinca com ele, vem cá Jesusinho, daí você dá comidinha para ele, tarará. Mas aí Jesus é um leão, né gente? Como é que você domestica um leão? Como é que você domestica um Cristo soberano que faz o que bem lhe apraz e não é por capricho, é porque ele tem competência para gerir a vida, o tempo, o espaço, a existência. Ele tem, eu não tenho, mas Jesus tem muita competência. Jesus sabe direitinho como usar os recursos da minha vida, da minha existência, as minhas fraquezas para a glória dele. Ele sabe fazer isso muito bem, mas ele é imprevisível. Você não pode controlar Jesus. Ele não é um poodle, ele é um leão. Ele não é um poodle. Então não acumule riqueza. Para ser crente de verdade, entrar no reino de Deus, não pode acumular riqueza. Não pode querer controlar a realidade com poder. Mas observe, então o cristianismo é uma religião sem ambição? Atenção para isso. O cristianismo é uma religião medíocre, em que as pessoas não podem ambicionar nada, as pessoas não podem desejar nada, ao contrário. O cristianismo é a religião mais ambiciosa que existe no planeta. Vou explicar. O cristianismo é a religião ou a fé mais profundamente ambiciosa que existe. O resto, a gente vira mico diante do projeto de ambição da fé cristã. Olha o verso 20. Jesus não está querendo reprimir o seu desejo. Esse é o segredo. Jesus Cristo não está querendo reprimir as suas aspirações. O que Jesus está querendo fazer é expandir as suas aspirações. O que Jesus está querendo fazer é expandir a sua ambição. Você deseja pouco demais, eu desejo pouco demais. Jesus quer trazer uma consciência de que o que a gente quer é muito maior, é muito mais nobre, é muito mais pleno. O que Jesus está o tempo inteiro fazendo é nos convencer de que os nossos planos e desejos são medíocres. Olha o verso 20. Mas ajuntai. Jesus não é contra você juntar. Jesus não é contra você acumular. Só que você tem que acumular a coisa certa.
Você tem que ambicionar a coisa certa. O nosso problema, meus irmãos, de novo, não é uma questão de a ambição é uma coisa ruim, nego, não. O problema é que nós ambicionamos pouco demais. Dinheiro é pouco demais. A minha briga com a teologia da prosperidade é que ela vende para as pessoas pouco demais. O problema da teologia da prosperidade não é que ele oferece dinheiro, riqueza, poder. É porque isso é pouco. Isso não é suficiente. Isso não vai me saciar. Isso não vai matar a sua fome, não vai matar a sua sede. Isso não vai acalmar as suas inquietações, o seu anseio pela eternidade. Se o seu problema é falta do que é eterno, se o seu problema é falta do que é eterno, não existe nada temporal que possa te saciar. Deu para entender? Então o nosso problema não é que Jesus quer restringir a sua ambição, é que Jesus quer expandir a sua ambição. E aí ele diz, ajuntai para vós outros tesouros no céu. E não pense no céu como uma abstração. Pense no céu como uma linguagem bíblica para aquilo que é eterno. Pense no céu como uma linguagem bíblica para aquilo que é o fundamento de toda a realidade. Se você acha a parede real, como eu falei ontem, se você acha que parede é real, olhe para Jesus. Jesus passa pela parede não por falta de realidade, mas porque ele é a fonte de toda a realidade. O eterno é absolutamente real. O eterno, meu irmão, é uma dimensão em que você vai explorar texturas que você nunca explorou no mundo terreno. O eterno é o lugar onde você vai sentir cheiros e perfumes, vai ver cores, que você nunca viu cores como elas no mundo terreno. Toda a sua experiência temporal é a amostra grátis do que é a eternidade. Sabe o sol, que você olha para ele, a olho nu, você não consegue suportar alguns segundos olhando para o sol? É perturbador, não é? Agora imagine quem fez o sol. Deu para entender? Imagine quem fez todos os sóis, e sóis, sei lá, como é que é o plural de sol? Sóis, do universo. Pense nisso, se você conseguir. Jesus é claro, gente, eu acho que Jesus, às vezes, você está falando as coisas, o pessoal está olhando para ele, eu não estou entendendo o que você está falando. Ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam, onde você não tem problema com a imprevisibilidade. Não é isso que te deixa ansioso? Onde você não tem problema com a imprevisibilidade, porque está na eternidade, é imexível. Ninguém pode tocar nesse tesouro. Ninguém pode roubar esse poder que está sendo acumulado na eternidade. Mas atenção, onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. O que é o tesouro? É aquilo que você considera o seu bem mais precioso. Qual é o seu bem mais precioso? Vamos fazer um teste para ver se a gente tem ídolo no coração? Vamos fazer um teste? João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Vamos fazer um teste. Pense em alguma coisa ou em alguém que se desaparecesse da sua vida, a sua vida desapareceria junto com ele. Pensa nisso. Pensa uma coisa que você já disse alguns dias para trás, assim, cara, eu não conseguiria viver sem isso. Atenção. Se isso não for Jesus Cristo, o alertinho do ídolo foi acionado. Foi acionado. Porque no fundo, existe alguma coisa que está disputando o domínio do seu coração. Existe alguma coisa que está tentando assumir o controle da sua existência. Isso é acumular tesouro. Acumular tesouro é tentar juntar tesouros temporais que te dão segurança. Pode ser uma relação. Pode ser o seu pai, a sua mãe, que só de você imaginar perdendo eles, o seu mundo desaba junto. Pode ser o seu namorado, o seu noivo, a sua noiva. Pode ser alguém que você tem uma relação de amizade. Pode ser alguma instituição que você está ligado a ela. Pode ser algum esporte. Pode ser algum bem. Pode ser algum bem. Pense seriamente sobre isso. Pense seriamente onde está o seu coração. Eu gosto muito do Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe. Ele diz uma frase muito curiosa. Ele fala assim, se você quiser construir um navio, não dê ordem para as pessoas para construir um navio. Não diga para as pessoas assim, olha, pega o martelo, você fica com a madeira, o outro fica com prego, o outro fica com betume, vamos fazer um navio. Porque as pessoas não vão ter encorajamento de fazer um navio. Você quer fazer um navio de forma eficiente? Apaixone as pessoas pela imensidão do mar. Porque você trabalha ou para Deus ou para um ídolo. Porque aquilo que você ama te faz realizar alguma coisa. Para aquilo que você se devota, você faz coisas que não faria no modo normal.
Porque o amor faz a gente fazer proezas. Lembra daquela que você era um sedentário? Em 1900 e alguma coisa? Você era um sedentário. Aí você conheceu, desculpa a expressão, aquela gatinha malhada. Você já não tinha barriga tanquinho, meu filho, era muitos anos. Esse era um sonho que você não ia nunca realizar. E você se apaixonou pela gatinha malhada. Sua mãe vivia dizendo para você, meu filho, levanta, vai para a academia, faz uma caminhada. Você não conseguia, não, mas não dou conta, estou uma preguiça implacável. Foi só entrar o amor na existência que você começou a fazer coisas que você não fazia antes. Virou ninja. Pulava a corda como ninguém. Era abdominal de manhã. Era supino, tripino, embora. O sujeito era impressionante. O que aconteceu com ele? Schwarzenegger. O cara virou um cara, velho, malhado, top. O que aconteceu? A mãe o tempo inteiro, meu filho, vai malhar. Não deu certo. Apareceu a gatinha malhada, o mundo dele transformou. Acontece porque o amor faz você fazer coisas que você não imagina. Agora atenção, se amando com a intensidade aquilo que não precisava ser amado, faz esse tipo de transformação, imagine quando você amar a coisa certa. O pastor John Piper fala sobre isso. Que uma vez ele chegou para um jovem, que chegou para ele e falou, pastor Piper, eu não consigo largar pornografia. Isso eu sei que tem 200% de vocês aqui que tem esse problema. Então ele falou, pastor Piper, eu sei porque eu trabalho com jovens, gente. Então é o pepino do momento. Então tá lá. Pastor Piper, eu não consigo largar a pornografia da internet. Não consigo. Você tem certeza que não consegue? Eu não consigo. Então naquele momento que você estiver sozinho em casa, no seu quarto, com seu computador, de madrugada, não importa. E você quiser lá digitar aquele site que começa com X. Aquele site que começa com X. Eu vou aparecer no seu quarto. E aí eu vou chegar para você e falar assim, oi fulano, tudo bem? Oi pastor Piper. Então, e aí, vai conseguir? Eu acho que vou, pastor, eu não vou dar conta, eu vou ter que fazer, então peraí. Aí ele puxa uma mala de $1 milhão e coloca diante dele e fala assim, se você não fizer isso agora, eu te dou $1 milhão. Você disse que não conseguia, vamos ver se você não consegue agora. E é claro que aquele jovem não faria aquilo por $1 milhão, por uma razão muito simples. Você faz tudo por aquilo que você ama. Você faz tudo por aquilo que você ama. Onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. A questão não é que você não consegue, a questão é que você ama outra coisa. A questão é que o seu amor e o seu coração estão cativos de outra coisa. É por isso que não tem recursos para conseguir. A nossa guerra, meus irmãos, é uma guerra de amor, é uma guerra pelo coração, é uma guerra pelos desejos. Então atenção para isso, atenção para quem já cativou o seu coração. Atenção para os ídolos que os nossos corações elaboram. Atenção para quem está dominando a sua imaginação, para quem está dominando os seus impulsos. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E o seu coração, meu irmão, à mercê desse tesouro, ele vai estar sempre disposto a servir, seja para o mal, seja para o bem. Seja para um ídolo, seja para Deus. Então nós temos que decidir se a gente quer Cristo ou se a gente quer o controle. Tem que decidir se a gente quer o governo de Deus ou o autogoverno. É bem isso que Jesus diz aí no verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como servir a dois senhores, porque você vai aborrecer-se de um e amar o outro, olha o termo amar aí, que termo importante, e amar o outro, ou você vai se devotar a um e desprezar o outro. Mas saiba que você não pode servir a Deus e a Mamon, e as riquezas. Riqueza aqui é poder. Você tem que escolher se você se entrega ao controle de Cristo, ou você se entrega ao pretenso autocontrole. Mas servir os dois é impossível. Verso 25, por isso vos digo, olha a ordem de Jesus, não andeis ansiosos pela vossa vida. O que é ansiedade? De novo, é esse senso de que é possível ter um controle da realidade. Só que aí você não acumula recursos para controlar.
E quando você acumula, os recursos não são tão eficientes para prever variáveis que podem interromper o seu projeto de felicidade. Então a ordem de Jesus, escute, isso é a ordem de Jesus. Todas as vezes que você estiver ansioso, escute Jesus dizendo para você uma palavra, dando uma ordem. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Obedeça a Jesus. É Jesus te dando uma ordem. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que é a vez de comer, quanto que é a vez de beber, nem pelo vosso corpo, nem pelo que é a vez de vestir, por uma razão. O reino de Deus, o que é o reino de Deus, gente? É o lugar que Deus governa, é uma realidade regida por quem Deus é. O que é o reino de Deus? Aí Jesus compara o reino de Deus à criação dele. Ele fala, olha aí para os céus, as aves não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Pássaros não têm problema com ansiedade. Você já foi espancado pela criação? Eu já tive essa experiência de viver momentos da minha vida de ansiedade tão profunda, tão terrível, que eu ia para a janela da minha casa, eu moro num lugar meio de roça, assim, abria a janela e ficava olhando para os passarinhos, aquela alegria, comendo coisas, e o vento balançando as árvores. A vontade que eu tinha de ser a folha daquela árvore. Eu só queria ser a folha, para não ter que lidar com esse problema. Uma vez eu tive um quadro de ansiedade tão pesado, e foi um momento que Deus foi me ensinando a arte de não querer ter o controle sobre a vida. Isso foi custoso. Eu me lembro que naquele momento eu tive um quadro de ansiedade tão pesado, que eu só chorava, não conseguia controlar. E meu temperamento nem é muito melancólico, e eu só chorava. E a vontade que eu tinha, se tivesse um botãozinho do tipo desligue, eu apertaria esse botãozinho. De tão insuportável que estava o fardo da minha existência. Igual o Atlas, querendo carregar o mundo nas costas. E crente, lendo a Bíblia, conhecia a palavra de Deus, pastor, sob a tirania da urgência, sob a tirania de que a minha vida é só uma questão de controle, me culpando pelas coisas. Mas entrar no reino de Deus é virar passarinho. Entrar no reino de Deus é igual ser os lírios do campo, que não tecem, não fiam, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como deles. O que significa isso? É viver numa realidade em que você desistiu de ter o controle sobre ela. Eu vou falar uma frase aqui agora, que essa frase é forte, mas se você entender ela, pode te libertar, porque ela me libertou. Meu irmão, fé é perder o controle. Vou repetir. Fé é perder o controle. Fé é olhar para o Deus que controla a história, para o Deus que governa a história e confiar nele. E renunciar à pretensão de governar a sua própria existência. Eu não estou dizendo que você não tem que planejar, eu não estou dizendo para você que você não tem que organizar, que você não tem que fazer planos para 2017. O que eu estou dizendo é que você tem que fazer tudo isso de forma muito vulnerável. 2018, 2019, né? Sei lá. É porque eu estou ainda remoendo alguns planos de 2017 que não foram realizados e eu dei glória a Deus por isso. Começa amanhã, boa. Então, de repente você vive nessa pira. Você pode fazer seus planos. Mas lembre-se, os seus planos estão nas mãos do Senhor. Renuncie o governo. Renuncie a pretensão de controle. Fé é, em grande medida, perder o controle. Por que Jesus falou, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados? Por que é cansado e sobrecarregado? É o peso de querer ter o controle sobre a existência. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que boa nova. Eu vos aliviarei. Qual de vós, verso 27, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 centímetro, 1 côvado, 1 palmo, não sei qual unidade de medida pode usar aí, ao curso da sua vida? Ninguém dá conta. A ansiedade não soluciona absolutamente nada na nossa existência. E olha o que Jesus diz no verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, se Deus veste assim a erva do campo, que amanhã morre e é lançada no forno, quanto mais a vós,
Homens de pequena fé. Olha a palavra-chave. Homens de pequena fé. Por que pequena fé? Porque quanto mais ilusão de controle você carrega, mais incrédulo você é. Ô gente, o que é um ateísmo na prática? O que é ateísmo na prática? Ateísmo na prática é você acordar de manhã e encarar a vida como se Deus não tivesse competência de organizar a sua vida. É você acordar de manhã e olhar para a sua existência e você fala assim, Deus, olha, aí você esquece que Deus existe, você põe Deus lá no culto, você canta no domingo, Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou. Segunda-feira ele vira um gatinho. Entendeu? Ele vira um gatinho. Miau, Jesus. Porque na segunda-feira o leão é você, ou pelo menos tenta ser. E Jesus é um gatinho. Ele é o leão da tribo de Judá só no domingo, porque segunda-feira ele perdeu a competência dele. Ele perdeu o poder dele, de organizar a minha vida, de trazer sentido para a minha existência, de se tornar o meu tesouro mais precioso, o lugar onde a minha vida pode ser construída, e eu posso descansar nos méritos dele, porque Jesus é competente para escrever a minha história. Jesus é competente para dar rumo para os meus dons, minhas capacidades e as minhas competências. Jesus é suficiente para entregar o fardo para ele. Jesus é suficiente para dizer quem eu sou. Não é os meus impulsos sexuais que vão dizer quem eu sou, como as ideologias modernas nos ensinam. Não são as minhas pulsões sexuais, não são as minhas picaretagens internas que vão dizer quem eu sou. A minha identidade não é o que eu desejo. A minha identidade é o que Cristo fez por mim. A minha identidade não é sequer o que eu faço. Como eu falei aqui na oficina ontem, sequer o que eu faço é a minha identidade. Eu não sou professor, eu não sou médico, eu não sou engenheiro. Eu sou filho de Deus. E eu nasci da vontade de Deus e essa é a minha identidade. O que eu faço vai ser reflexo do que eu sou, mas não determina quem eu sou. O meu trabalho é precedido pela minha identidade, mas nunca o contrário. Nunca o contrário. Homens de pequena fé. Palavra dura de Jesus. E aí Jesus deixa claro, não vos inquieteis. Não vos inquieteis. A gente é maior do que pão, a gente é maior do que roupa, a gente é maior do que conforto, a gente é maior do que comida, a gente é maior do que segurança, porque Deus nos deu um destino maior e nos deu um projeto maior. E aí Jesus é claro, porque os pagãos, os gentios é que procuram todas essas coisas, mas o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, tira a atenção da segurança, da sobrevivência, e aponta o seu olhar e a sua aspiração e o seu desejo para outro lugar. Se apaixone pela imensidão do mar, é isso que Jesus está falando. Se apaixone pela imensidão do mar. Qual é a imensidão do mar? É o reino de Deus e a sua justiça. É aspirar pelo governo de Deus. Gente, que coisa maravilhosa é viver uma vida em que você percebe todos os dias Deus regendo a sua existência. Que coisa maravilhosa é acordar de manhã e saber que a ordem da criação está e é do jeito que é, porque existe um Deus que é competente, que governa a nossa vida. Que coisa maravilhosa é você poder olhar para o seu filho de manhã e saber que se Deus te deu aquele dia com seu filho, você pode dar graças. Mas se amanhã Deus tirar o seu filho, você vai chorar, você vai lamentar, mas bendito seja o Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu não sei, eu já tive medo disso, mas hoje eu não sei se ao sair daqui eu vou me acidentar nessa 070 até o aeroporto. Eu não tenho mais medo da morte, pela graça de Deus. Eu não sei. Eu não sei se ao chegar na minha casa eu vou sofrer um acidente e não vou chegar em casa. Eu não sei. Eu não sei se eu vou chegar em casa e vou ver meus filhos vivos, a minha esposa viva. Eu não sei e eu não tenho medo de dizer isso. Já tive. Já tive. Porque eu sei que cada segundo que eu vivo com a minha família é uma dádiva da graça. E se Deus, eu não merecia nada disso, mas Deus me deu isso pela graça dele. Mas se eu não tiver isso, eu sei que eu tenho um tesouro hoje junto ao Pai, eterno. Ninguém pode roubar, ninguém pode tomar, ninguém pode furtar, porque foi entesourado pela obra de Jesus no Calvário, pela obra de Jesus na sua ressurreição, e é para lá que a minha vida está apontada e a nossa vida tem que estar apontada. E seja lá o que tivermos que fazer, que façamos para a glória de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, caminhando para o final. Portanto,
Verso 34, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Eu quero encerrar dizendo, concluindo. Irmãos, nós projetamos as nossas inseguranças e o nosso medo em uma espécie de realidade que nós inventamos pelas nossas afeições. Uma realidade virtual, pautada em desejos errados, pautada em aspirações equivocadas, pautado num falso senso de controle, e a gente acha que esse mundo amestrado, esse mundo que nós projetamos a partir das nossas afeições, é o lugar mais seguro para viver, e não é. É edificar casa sobre areia. Qualquer evento de vulnerabilidade nos desestabiliza. Só de imaginar um mundo em que a gente perde o controle, tem muita gente que já sente frio na barriga. Mas o que é fé? Fé é o contrário do controle. Fé é confiar no discreto, mas providencial controle de Deus. Confiar na solidez da nova realidade que se constitui em Jesus Cristo. Eu não vou edificar a minha vida sobre nada que não seja a pedra angular, que é Jesus. Ser cristão, meu irmão, ser cristão é olhar para Jesus e ouvir o chamado de Jesus chegando e dizendo, vem e me segue, e correr todos os riscos que são inerentes em confiar no Cristo ressuscitado. Se você tem medo da morte, lembre-se, Jesus venceu a morte. Ele triunfou de verdade, historicamente, sobre a morte. E se Jesus venceu a morte, eu não tenho que temer mais. Eu não tenho que temer a pobreza, eu não tenho que temer a escassez, eu não tenho que temer a reprovação, eu não tenho que temer a insegurança, eu não tenho que temer absolutamente nada, porque diante de mim tem um Senhor, que eu falei que ontem à noite tem a chave da morte e do inferno. E é nessa direção que nós temos que caminhar. É nessa direção. Eu quero fazer uma oração. E eu quero pedir que o Senhor te dê a sobriedade, atenção, a sobriedade de enxergar Jesus como um tesouro precioso, como o bem mais seguro, o lugar mais seguro para você construir a sua existência. E a partir do momento que você se localizar em Cristo, suas decisões vão ser baseadas numa falsa narrativa de segurança. Suas decisões vão ser tomadas em cima da realidade de Cristo e do reino de Deus. Serão decisões pautadas num discernimento de quem Cristo é e de quem você é em Jesus Cristo. Então, se você está carregando o fardo da ansiedade, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, idoso, ancião, se você até hoje tem carregado o fardo da ilusão de que você pode levar o mundo no lombo, esse é o momento de você olhar para Jesus que carregou o fardo dos seus pecados. Aleluia. E dizer para Ele, Jesus, toma o fardo da minha vida. Ouve o chamado de Jesus. Está cansado? Está sobrecarregado? Ele alivia. Mas Ele não alivia porque Ele vai te dar uma injeção de anestésico. Ele alivia porque Ele já carregou o fardo. Ele já carregou o peso insuportável do seu destino nos ombros dele. O seu futuro não está em suas mãos. O seu futuro está nas mãos de Jesus Cristo. Chegue de mãos vazias para Ele. Chegue de mãos vazias. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui hoje confiantes de que o Senhor é soberano, de que o Senhor tem competência para criar e para expor a realidade que só o Senhor criou. Nós não queremos um outro mundo que não seja o que o Senhor fez. Eu não quero e nós não queremos um mundo criado a partir dos nossos afetos. Nós queremos um mundo que foi criado a partir da obra de Cristo. E seja qual for o plano que o Senhor tem para o nosso futuro, que seja um plano que transcenda qualquer tentativa de realização humana, mas que seja um mundo construído a partir do Cristo vivo.
Uma vida construída a partir de um tesouro que nada pode roubar, que ninguém pode roubar e nada pode consumir. Que o Senhor nos dê a sensibilidade de ouvir a voz de Jesus dizendo: não estejais ansiosos por nada. Pai, nós não queremos controlar nada. Nós queremos viver debaixo do Deus que controla todas as coisas. Que o Senhor nos dê a capacidade de olharmos para Cristo e amarmos Jesus em todas as cores que Ele tem, em toda a beleza que Ele se apresenta para nós nas Escrituras. E na medida que somos, entre aspas, seduzidos pela beleza da sua santidade e da sua glória, que o nosso coração encontre em Cristo crescentemente o nosso tesouro. Porque onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, Pai. E o Senhor nos dê a graça de renunciarmos o peso desse projeto pagão, idólatra, de achar que nós podemos controlar a nossa vida. Que a glória seja de Jesus. É a nossa oração nele. Amém e amém. Muito obrigado, irmãos. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Pedrão, valeu. Agradeço à Igreja Cristã Evangélica. Foi um prazer enorme conviver com vocês, pelo carinho e hospitalidade. Foi tudo de bom. Valeu mesmo.